Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui agora a falar sobre essa semana que inicia no dia 1º aqui de fevereiro de 2026, 26, falando sobre pares de moeda, tá? Fiz um vídeo agora há pouco sobre o Gold e vamos falar sobre pares de moeda para quem pensa em entender um pouco melhor sobre o mercado financeiro, especificamente sobre day trade, operações day trade e mercado Forex, tá? Eu sou Adriano, opero no mercado há algum tempo já, e o meu foco é educacional. Então, vocês podem acompanhar meus vídeos no YouTube. Talvez não vão ver tantas operações assim, porque eu gosto mais do foco operacional, eu foco no operacional, no educacional, perdão, tratando, ajudando as pessoas que querem entender melhor sobre esse mercado e ter uma futura renda extra ou algo mais ali tranquilo para depois entender o que é bem o mercado e começar a ter uma renda extra, tá? Então vamos começar lá, falando do mercado, falando sobre o SDJPY, né? O dólar americano versus o iene. Vamos pegar um gráfico de 4 horas, ok. Tirar isso daqui, esse aqui era só de aula, ok. Se a gente pegar, eu gosto muito de operar como price action, tá? Que são as linhas que a gente traça aqui. Aqui já foi no atendimento anterior. Ó, nós tivemos aqui, ó, uma LTA bastante forte e rompida, tá? Para quem gosta de gaps e fechamento de gaps, nós temos um nessa região aqui, tá? Aqui é um gap aqui. Para quem gosta de gap, pode ser um alvo lá. Mas vamos considerar algumas coisas aqui. Então, nós temos uma semana cheia de dados econômicos ali para os Estados Unidos, além do payroll, tá? Nós temos uma oscilação na economia geral aí, em função de algumas táticas dos Estados Unidos em relação à Groenlândia, em relação às situações econômicas de maneira geral, o que está sendo causado com o gold, tá? Em linhas gerais, o O Ien também é considerado um ativo de segurança, tá? Então, nós temos boas operações desse ativo aqui, quando a gente fala em operações de longo prazo também, tá? Se você olhar aqui, nós temos, pegar um diário, nós tivemos aqui um movimento bastante grande aqui, tá? Um movimento bastante grande. Se quem estivesse acompanhando uma operação dessa ou analisando esse ativo, por exemplo, se a paridade de moeda, teria percebido aqui essa região de acumulação, correto? Para depois ter uma alta. Então, ao momento que isso aqui toca, sempre toca nos fundos aqui, se eu estou vendo esse mercado de alta, eu ficaria de olho numa compra mais longa aqui, ó. Nós tivemos aqui uma região de suporte bastante forte, que já era um ponto de entrada de venda, né? Ou que talvez trouxesse um pouco de receio para algumas pessoas, para quem opera um pouco mais longo, no caso do diário, aqui, ó, nós temos aqui um ombro, cabeça, ombro, um tanto quanto torto, porém, esse padrão aqui, ele descaracterizou, né? Se você olhar o formato aqui, ele descaracterizou esse inicial aqui, né? Com a tentativa da formação de um ombro. Talvez se tivesse ficado aqui, o mercado teria vindo buscar mais um pouco aqui para rompimento. Esse é o meu modo de ver, tá? A minha maneira de ver. Então, considerando aqui uma região bastante importante, nós tivemos outra aqui, bastante importante aqui, né? E daqui para frente, uma operação de venda e compra bastante interessante. Chegamos à região de topo, tá? E aqui vamos lançar mais uma linha aqui, ó, uma região de topo. Região, viu, pessoal? Região. Não se trata de preço exato, tá? Uma região de preço em torno de 159,040, tá? Uma região de preço, não é um preço exato. Deixa eu tirar essa função. Um rompimento, nós temos por característica, após o rompimento, esse mercado criar uma correção. Quando a gente fala em correção, ela é muito relativa para o seguinte: eu posso entrar, analisar dessa forma, rompeu e vou esperar uma correção, tá? Ele vai romper, ele vai chegar até um certo ponto, né? Daqui a pouco eu refino mais isso aqui nos 30 minutos, e depois ele vai voltar aqui, e aí sim eu entro
só na terceira perna, né? Só após o rompimento. Opa, vamos lá. Só após o rompimento, só após a correção. O que pode acontecer aqui? Pode ser que essa correção não faça tão cedo. O que aconteceu aqui, ó, ela veio direto, gap aqui, ó, mais um gap aqui nessa região, e veio buscar essa região direto aqui, tá vendo? Praticamente direto. Então nós tivemos uma queda de 4.000 pontos, quase 5.000 pontos aqui, direto. Talvez ficar esperando para a entrada na correção não seja tão bom assim. Por quê? O que que pode acontecer? Ah, esperei para entrar na correção. Pô, não corrigiu, não corrigiu, não corrigiu, não corrigiu, não corrigiu. Ah, eu vou entrar aqui então, porque agora vai corrigir. Não. Olha a distância que ele teve aqui. Ele não corrigiu, ele continuou. Então, analisando ali, talvez uma entrada logo na sequência do rompimento não seja tão ruim, porque você deixa o stop loss mais protegido. Falando em operações de longo prazo, tá? Isso aqui é para position trade e aí por diante, tá? Ok, não peguei essa correção aqui, entrei direto na operação. Maravilha. Até onde eu vou? Eu vou calcular regiões interessantes aqui, ó. Uma região interessante seria esse fundo aqui, após o rompimento. Uma outra região interessante aqui, esse aqui, tá? Aqui porque ele foi suporte, aqui o preço foi bastante negociado e ele esteve nesta região aqui, ó, tá? Uma região de resistência, região de briga novamente, região de suporte e um rompimento bastante importante aqui. Aqui da mesma forma, região de resistência, né, bastante forte, suporte com briga, negociação bastante pesada, suporte, suporte. Então, aqui era uma nova região. Note que ele já chegou nesse preço aqui, nessa região de preço, está voltando para esse canal, no meio do canal, e veio buscar uma região mais baixa. Vamos marcar essa região mais baixa aqui. Eu vou trocar a cor desses aqui para um azul que a gente consiga ver o mais nitidamente aqui, para nós termos uma ideia de onde isso aqui faz referência lá atrás, tá? Bem em cima daquele ponto do gap aqui. Então, lá, se eu, Adriano, estou operando e quero pegar essa operação mais longa, qual que é a minha estratégia? É esperar esse preço aqui chegar num gráfico de 4 horas, por exemplo, mais próximo a essa região aqui, ou mais acima aqui ainda, e a partir deste momento pensar numa venda, tá? Isso aqui, no caso, no meu caso. O que que eu vou considerar isso daqui? Os dados econômicos dos Estados Unidos eles começam a chegar a partir de terça, quarta-feira, né? Chegam bastante a partir de quarta-feira. Pode me movimentar esse mercado mesmo com uma operação mais longa? Pode. Esses dados tendem a ser positivos dos Estados Unidos? A economia, o dólar tende a se valorizar com esses dados? Sim, tende a se valorizar com esses dados. Ok, mas são dados econômicos que talvez se valorizem naquele momento na divulgação do dado econômico. Ok, se isso pode acontecer, esse mercado pode vir mais para cima. Se eu estou analisando dessa forma, entendendo dessa maneira, eu espero esses dados econômicos passarem para entrar na operação. Por que que eu posso esperar? Porque eu estou atrás de uma operação de swing trade, de position trade, que leva 2, 3 dias, uma semana, um mês. Eu não preciso ter pressa para entrar na operação. Eu preciso me posicionar melhor para que essa operação dure mais tempo e eu fique mais protegido. Então, se eu estou pensando numa operação de venda, como que eu vou me proteger? Se eu quero vender, quanto mais perto do topo eu estiver, melhor será a minha venda, porque eu vou me posicionar de uma maneira mais segura, posicionar meu stop loss de maneira mais segura, ou seja, um stop curto para uma operação mais longa, tá? É uma operação de longa duração, position trade, um swing trade. Ok, esperei o mercado subir. Pois é, mas Adriano, eu estou perdendo toda essa compra aqui. Defina o que que você vai fazer. Se você está esperando a operação de longo prazo e quer chegar lá em cima, ok. Você pode operar o day trade, o intraday. Vai comprando, compra daqui até ali. Uma operação mais barata, com um lote menor, lote mais ajustado e vai. Serve de termômetro até para você ver, opa, bati meu gain aqui, o mercado está voltando, eu estou levando, está indo para o stop loss aqui, eu acho que já está no momento de entrar na operação de venda. Beleza. Como ter esses dados aqui, eu esperaria, né,
para uma venda, esperaria para a venda. Esses dados econômicos sairiam na quarta-feira, os primeiros ali. Se por acaso eles começarem a ficar nesta região de preço aqui, pode ser que ele não venha atingir esse novo patamar aqui, esse patamar aqui, tá? Então, se ele não venha atingir aqui, eu vou ficar esperando a venda um pouco mais baixa. Eu gostaria que esse mercado viesse até próximo aqui para uma operação de venda no dólar e ien, tá? No dólar versus iene aqui, para eu tentar pegar uma operação com esta possibilidade de alvo, tá? Desta região aproximadamente até este ponto aqui, tá? Uns 6.000 pontos mais ou menos aqui. Lote vai depender da sua gestão, vai depender de quanto você aceita perder. Por isso que eu falo, quando eu estou com uma conta baixa, uma operação mais cautelosa, eu preciso esperar com que esse preço chegue num ponto mais alto, no caso de venda, um preço mais alto para que o meu stop fique curto. E um stop barato, o stop loss fique barato, e procure um alvo mais longo. Sempre levando em consideração que isso aqui não vai ocorrer de uma paulada, tá? Dificilmente, a não ser que seja um dado econômico aí, um payroll extremamente ruim para os Estados Unidos, que pode trazer esse preço aqui para baixo. Teria que avaliar melhor o payroll e os dados econômicos que estão para ver se tem uma expectativa mais positiva ou mais negativa. Se vai trazer o dólar com mais força ou com menos força para a gente já se posicionar antes. Eu, na venda, vou esperar um pouco mais aqui. É lógico que por mais que eu espere que fazer essa venda na sexta-feira, eu não vou deixar de olhar diariamente o meu gráfico aqui, tá? Acompanhando as notícias ali para entender se talvez não esteja, essa avaliação não vai ficar até sexta-feira. Pode ser que na quinta, na quarta-feira, já dê sinais que aqui é o ponto de venda. Porém, se eu vender aqui e esperar um stop loss nessa região, meu stop daqui até aqui, ele fica caro. Se eu esperar daqui para cá fica mais barato. Mesmo caso que faço aqui. Se eu entrar vendido aqui e estou com esse olhar que vai ter dados econômicos, você pode levar esse preço aqui para cima, meu stop aqui é caro demais. Talvez eu não aceite perder isso daqui. E para eu perder isso daqui, eu preciso ter um alvo muito mais longo, tá? Um alvo talvez até essa região aqui. Pode ser atingível? Pode. Depois a gente avalia no decorrer da nossa operação, tá? Uma avaliação por ien aqui neste momento. Vamos pensar no euro-dólar também, que é um outro par de moeda muito bom para operar. Deixa eu só tirar essa, colocar essa função novamente. Eu vou travar essas linhas aqui para numa próxima avaliação elas estarem fixas aqui. Esse aqui também precisa, esse aqui também precisa, esse aqui também precisa. Ok. Vamos lá para o nosso euro. Vou pegar um gráfico de também frame maior também, né? Eu não fiz aqui o de 30 minutos, porque daqui a pouco eu falo sobre essa parte dos 30 minutos, tá? Então, lá para o euro, nós temos aqui um gráfico de 4 horas. O mercado também veio aqui, ó, até uma região bem alta aqui, ó, né? E deixa eu pegar um diário para ver região de topos aqui, tá? Tá bem, bem longe. Mensal. Na região de topo aqui, ele veio bem alto aqui, mas vamos pegar um diário aqui para nós termos uma visão diferenciada aqui, ó. Temos aqui uma região de distribuição de preço, né? Quando a gente olha para o diário nessa região que ele tem uma subida e uma distribuição, o preço saiu aqui, tende a voltar para essa região aqui. Então, é, nós temos dentro desse range aqui, deixa eu melhorar isso aqui, que o topo está aqui, ó. Vou pegar esse topo ali e uma média desse fundo aqui, mais ou menos, né? Onde ele foi resistência, virou resistência, suporte, 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 ele bateu de novo aqui. Então, pode vir trabalhar nessa região aqui. Porém, se nós temos uma visão que esse dólar vai perder força, o euro-dólar, o gráfico tende a subir, tá? Então, essa aqui é uma região que ele pode vir fazer novamente aqui durante essa semana e daqui ele buscar uma nova alta. Eu ficaria de olho neste cenário, tá? Para ele buscar uma nova alta depois aqui. Um gráfico de 4 de diário para operação mais longa. Quanto de alvo? Eu sempre vou trabalhar com regiões de topo. Nós temos esse topo aqui, que é o topo recente aqui, mas daqui para cá nós temos uma pontuação de 1.500 pontos, é pouca coisa para uma operação mais longa. Eu tenho esse outro topo aqui,
E tem esse outro topo nessa região aqui. Aqui ele está mais longo ainda, tá? Pode chegar, mas não vai ser neste momento. Para eu fazer uma operação justa, eu preciso entender da seguinte forma, avaliar da seguinte forma. Se eu entrar numa operação nesta região aqui, né? Nessa região, por exemplo, aonde vai ficar meu stop loss? Ficar caro aqui. Por isso de a mesma coisa do ien, eu aguardar esse preço subir aqui no euro-dólar, eu aguardar esse preço vir até essa região aqui. Porque se ele vier até essa região aqui, quanto mais perto do suporte em uma compra, quanto mais perto do suporte, e eu posso deixar meu stop loss melhor protegido. Eu posso lançá-lo aqui, tá? Eu posso lançá-lo nessa região aqui. Vou deixar uma linha inteira. Eu posso deixar nessa região aqui, ó. Stop loss. Suporte aqui, posso jogar um stop loss abaixo dessa região aqui. Por quê? Se eu entro numa operação com o preço chegando nessa parte aqui, meu stop loss é mais barato. Se eu entro numa operação aqui e aonde eu protejo o meu stop loss em uma operação trabalhando com position trade não, com price action ali, considerando suportes e resistências, eu aqui, se eu entrar aqui, meu stop loss fica muito caro e o meu alvo talvez não compense tanto assim. Ao passo que se eu entrar aqui, eu vou ter um alvo nessa região, ter um alvo nessa região e um alvo nessa região com valores de retorno maior, tá? Então, inicialmente é isso daqui para o euro, tá? É lógico que é uma análise que eu estou fazendo aqui e não tá, eu não digo que isso vai acontecer, tá? Só que se eu estou acompanhando o mercado, estou querendo aprender mais sobre isso e eu faço essa análise, não custa nada eu ficar acompanhando para ver se eu estou enxergando o mercado de uma maneira mais próxima do correto, mais assertiva ou mais perto de uma coisa errada. Então, mais assertivo daquilo que você entende, daquilo que é para você, tá? Opa, estou entendendo que esse mercado tem uma cara aqui de vir buscar essa região aqui. Então, nesta região, eu vou ficar atento para fazer uma compra, pensando, acreditando que até aqui, sexta-feira, chega até sexta-feira, quinta-feira, dê sinais aqui. Então, eu vou acompanhar o mercado ali, né, para operações mais longas, tá? Mais longas. A Libra tende a ter um comportamento semelhante, muito parecido, tá? Com o euro. Não exatamente idêntico, mas muito parecido. É que ela tem algumas particularidades lá que podem mudar o cenário lá. Eu vou pegar aqui esse semanal, aqui, um gráfico semanal, para dar uma olhada em níveis de resistência, tá? Pontos de resistência que nossa Libra tem aqui no diário. Eu vou lançar uma aqui já. Vou trocar isso aqui para isso amarelo mesmo, tá? Então, eu tenho esse nível aqui, eu tenho esse outro nível aqui, tá? Opa, bastante importante, dois topos aqui, tá? E aqui nós temos a região de preço bastante importante também. Três níveis é o suficiente. Ao passo que, para uma região de suporte, aqui, nós temos esse ponto aqui. Vamos colocar no gráfico diário. É diferente do euro-dólar, a gente não teve uma região tão pequena de acumulação aqui. Nós temos aqui, ó, nessa linha aqui e aqui, é uma caixa um pouco maior. Significa que nós podemos ter operações um pouco melhores dentro dessa libra aqui, no quesito de swing trade, tá? Uma operação de 2, 3 dias ali, ela pode ser mais rentável ali, tá? Tem movimentação um pouco mais melhor de trabalhar. Porém, nós temos essa região aqui, ó, região de preço. Bastante briga nessa região aqui, onde se tornou um suporte bastante, uma resistência bastante importante, né? Aqui também. Aqui também suporte. Então vamos ficar de olho nesse cenário aqui. E aqui, novamente, está a presença desse suporte aqui. Da mesma forma, a tendência é, se o dólar estiver perdendo força, a tendência é que essa libra vá para cima, tá? Talvez um pouco mais forte, um pouco mais fraco do que o euro-dólar, mas se eu acredito que o dólar vai ficar fraco,
e esse gráfico é para cima. Da mesma forma que o euro, eu preciso considerar, do euro e ien, considerar até a sexta-feira esses dados econômicos. Se esses dados econômicos trouxerem positividade para o dólar, força para o dólar, nós temos a possibilidade de que essa libra venha buscar essa região aqui. Novamente, se eu estou esperando uma operação mais longa de swing trade, position trade ou position trade na libra, quanto mais próximo do suporte, melhor a minha operação, porque eu posso entrar com uma operação mais curta, stop loss mais curto, ou seja, não arrisco tanto. O preço chegou aqui, deu sinais que aqui é mudança, que aqui realmente é o suporte, isso vale para o euro também. Primeiro sinal que ele der que esse mercado tende a subir, eu posso já comprar aqui com o primeiro alvo nessa faixa de preço aqui, ó, tá? Esticar essa linha aqui, entre essa faixa de preço aqui e aqui, tá? Primeiro alvo aqui e toco o barco e deixo ela correr, beleza? Sempre cuidando ali que nós temos as questões dos spreads ali, né? Que se você entra, isso eu ensino mais pontualmente ali quando eu estou atendendo individualmente cada um, né, que quer fazer ter uma aula específica ali sobre o seu gerenciamento de risco, eu mostro mais claramente lá. Mas ficar de olho nos spreads ali, tudo ali no swap, melhor dizendo, o spread é diário no swap, tá? Agora a gente vai passar aqui, eu vou aproveitar que já estou na Libra, vamos pensar no diário, né? No intraday, pegar um gráfico de 30 minutos, tem gente que opera em gráficos de time frames menores para o euro, para a Libra, para o Yen, isso é independente. O padrão que mais se fala é em 30 minutos, nada impede de operar em 5 minutos, isso aqui é de cada um, tá? Isso aqui é de cada um. Ah, mas o spread está aparecendo muito grande aqui. Ele não vai fazer diferença. Em 30 minutos, em 1 minuto, 5 minutos, o spread vai ser o mesmo. A diferença vai ser o seu alvo, tá? 5 minutos eu vou procurar alvos mais curtos, tá? Para operações. Ah, eu quero ter um pouco mais de sossego nos 5 minutos. Você vai ter que procurar um alvo tipo isso daqui, ó. Suponhamos que aqui você encontrou que aqui está considerando um fundo um pouco mais alto, topo mais alto, que aqui vai subir. Você vai entrar para uma operação buscando essa região de topo e talvez esse fundo aqui como um take profit, um SL, um stop loss, tá? Buscando aqui de gain e aqui de stop loss. Olha nos 30 minutos. Olha o tamanho dessa operação. É curta, é um candle. É a mesma operação, né? A mesma operação. Só que psicologicamente para algumas pessoas vai parecer que isso aqui é mais tranquilo, porque em 30 minutos vai demorar 30 minutos para esse candle se mexer. Em 5 minutos vão ficar os 5 minutos ali, toda vez que vai dar os 5 minutos dos candles, você vai ficar de olho no candle. Isso te prende mais no gráfico, naquele momento da sua operação. Porém, ela pode trazer um retorno do teu dia, do teu objetivo diário, teoricamente mais rápido. Em 5 minutos pode te dar a operação, em 10 minutos pode te dar a operação. Perfeito. Você bateu a meta, saiu do gráfico, saiu da frente da tela. E em 30 minutos você vai ficar, não, entrei na operação, agora só me resta esperar. Você vai sair da frente da tela, não vai ficar meia hora sentado ali vendo, tá? Em 5 minutos você acaba ficando esse tempo sentado ali, porque você está de olho no gráfico ali. Pegou uma operação de 5 minutos curta, depois pegou uma outra mais curta, esse movimento aqui já tirei alguém e assim por diante. Então você acaba ficando um pouco mais tempo na tela ali, mas as suas operações tendem a ser mais rápidas, tá? Serve para o euro, serve para o ien, qualquer paridade de moeda, tá? Então, o que que eu faço nos 30 minutos? Se eu estou procurando operações em 30 minutos, eu vou considerar as mesmas coisas, suporte e resistência, só que dentro desse range, tá? Dentro desse time frame ali de 30 minutos ali, já fiz a avaliação diária de 4 horas. Opa, o mercado está numa tendência lateral, está na tendência de alta, tendência de baixa. Como é que eu vou trabalhar nessas tendências? Considerando sempre olhar os dados econômicos, porque em 30 minutos, um time frame menor, diferente de um time frame maior para um swing trade ou position trade, pode ser que a movimentação que ocorra durante um dado econômico não faça tanta diferença na tua operação aqui. Ao contrário, se você tiver num gráfico de 30 minutos, 15, 5, 1 minuto,
o dado econômico pode oscilar muito maior, muito mais do que o range de sua operação, te estopar além do que você aceita perder, ou eventualmente chegar no teu gain lá mais rápido ali, ou até pular. Mas isso aí a gente não pode contar com a sorte, que isso aqui é uma profissão, não se trata de sorte, tá? Eu sabendo dos detalhes e sabendo de detalhes técnicos, de conhecimento técnico, eu já não posso mais considerar que eu estou trabalhando com a sorte. Tá? Então, já tenho conhecimento técnico, a sorte não faz parte dessa profissão. O euro, da mesma forma, eu vou olhar nos 30 minutos, já avaliei lá, trabalhar suporte e resistência. Salvo se você utiliza um indicador, você vai trabalhar com seu indicador lá, mas é a mesma coisa. Eu vou ficar atento aos detalhes dos dados econômicos para ver se ele não vai interferir na minha operação. Em 30, M5, M15, seja lá o que for que você estiver operando. No meu caso, eu gosto de operar Price Action, que é suporte e resistências, LTB, LTA e assim por diante, né? E algumas figuras gráficas ali, eventualmente, quando elas aparecem ali. Mesma situação. Para o Yen, a mesma coisa não time frame menor. Não tem diferença, tá? Não tem diferença. Vou avaliar. Não vou deixar minhas operações correrem tanto. Eu vou trabalhar com uma operação mais curta, diferente da nossa operação de swing trade, de position trade, tá? Cada um entende melhora o seu comportamento, conhece melhor o seu comportamento. Talvez operar o Gold não seja o melhor para você nesse momento, operar um outro par de moeda também. O grande detalhe é, se eu opero bem o USD-JPY e ganho dinheiro com ele, por exemplo, e quando eu vou operar o Gold, eu perco dinheiro com o Gold, não faz sentido eu ficar trabalhando com o Gold. E faz mais sentido você começar a entender como ele funciona, o que que ele faz no mercado, o que que atua nele, o que interfere nele, para depois você operar mais tranquilamente. Então, se você se dá muito bem com o SDJPY, com o Eurodólar, com o Libra-dólar, com qualquer outro par de moeda, e ele tendem a ser mais tranquilos de operar do que um ativo como o Gold, como a prata, como os índices, vai nos pares de moeda porque eles são mais tranquilos para vocês e vocês estão entendendo mais. Ah, Adriano, eu opero o SDJPY e o euro-dólar e eu estou tendo retorno bons com ele. Acerta as operações dele. Continua, continua, tá? Continua que você está entendendo o que eles estão fazendo. Só tenha em mente que você não vai acertar sempre e é bom que você não acerte sempre, para não cair na falácia de que eu sou invencível. Não existe isso, tá? Não existe isso no day trade, em profissão nenhuma. Se você não tiver o devido estudo e o devido cuidado com os mínimos detalhes, esquece. A gente não vai saber de tudo certo. Então, atentos, né, ao seu capital, às suas operações. Isso aqui não são indicações de operação, é uma análise para deixar um pouco mais claro como que funciona o mercado, entender um pouco mais do price action ali, e principalmente para vocês entenderem que precisa buscar mais conhecimento, tá? Sempre buscar mais conhecimento. É olhar sites, entender mais sobre o ativo que você está operando, o que move esse ativo, como é que é a economia desse país e assim por diante. Precisando de algum atendimento específico, alguma coisa nesse sentido, tem o endereço de e-mail aqui nos comentários, aqui no fixado. Mandem lá, mandem suas dúvidas, perguntem. Se isso teve algum valor para vocês também, ali eu usufruo bastante disso aqui. E eu vou estar gravando mais vídeos durante, daqui para frente aqui, conforme a disponibilidade, tá? Lembrando que na terça-feira, às 9 horas da manhã, ao vivo no YouTube também. Beleza? Vamos lá, deixa eu só. Opa, ok aqui. Então, beleza, galera. É isso daí. Boa semana a todos, boas operações, juízo, precisando de um atendimento para montar um planejamento de nutrição, só chamar aí nos comentários, ou melhor, no e-mail. Maravilha? Até mais, boa semana.